Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? É oficial, né? Estamos em época de Viveiros Mania. Os áudios que eu recebi hoje, cara, de torcedor empolgado com Viveiros, brincadeira, assim. Eu confesso que eu ainda tenho um certo receio com Viveiros, no sentido de ser um atacante muito bom em transição. Só que tem um detalhe: o Viveiros ainda não marcou gol em transição pelo Atlético. A gente tá batendo na tecla. É bom em transição, é bom em transição, é bom em transição. Só que o Viveiros marcou 3 gols em ataque posicional. Acho que o Viveiros ele teve um começo difícil, errando aquele pênalti, aquele passe contra a Volta Redonda, errando aquele gol contra a Ferroviária. Acho que existe uma pressão natural em relação ao Viveiros pelo preço que custou. Na minha perspectiva, existe uma dúvida muito grande em relação ao Viveiros pelo simples fato de ter sido um jogador que chegou por um caminhão de dinheiro e agora parece que o Atlético não tem mais um centavo para investir em mais nenhuma posição. Mas a gente conversou antes dele chegar. O que ia bancar o Viveiros? O que ia justificar o Viveiros? O que ia mostrar que o Viveiros ele realmente valeria de alguma forma o investimento que foi feito? É gol. E assim, eu vou contar uma notícia para vocês: o Viveiros vem entregando gol. O Viveiros vem entregando essa capacidade de finalização, o Viveiros vem entregando essa capacidade assim, de influenciar no resultado. 2 gols contra o América, gol contra o São Paulo. A gente começa a ver um jogador que foi desequilibrante na primeira fase de Libertadores no grupo da morte contra a Inter, Bahia e o Nacional do Uruguai. Eu volto a dizer, um jogador que entrega além do gol. Mas vamos dar uma olhada nos gols do Viveiros até agora com a camisa do Atlético pra gente perceber alguns detalhes táticos, tá? Primeiro gol contra o América, tá? Que a gente não tá vendo Viveiros, Mendonça espera, tabela com Cauã, Mendonça cruza. Ou seja, assim, você percebe que é um momento de transição porque o time ainda tem poucos jogadores na frente. Mas também fica muito claro que o Atlético já está posicionado para atacar o time adversário. O cruzamento do Mendonça, o zagueirão ele erra, mas o que me chama a atenção é o movimento do Viveiros, de alguma forma já contando com o erro do zagueiro, e o movimento do Viveiros a partir, assim, eu imagino que eles estavam próximos disputando espaço, mas o zagueiro para fazer o movimento, o Viveiros ele dá uma andadinha para trás para estar mais sozinho ainda, conseguir finalizar. Não uma grande finalização, mas o gol acaba acontecendo. Aqui, bom pivô do Mendonça para o Zapelli. A gente vê como os 4 portadores, os 4 defensores vão no portador da bola. Ó, os 4, 2 fazem a barreira, 2 vêm aqui para dividida. E o Viveiros sozinho. Porque na cabeça dos jogadores da América, o quê? O Zapelli não ia ganhar essa dividida nem ferrando. Só que o Zapelli consegue competir. E da mesma maneira que a gente viu o Viveiros sozinho no primeiro gol, porque ele se posiciona para estar sempre nessa condição de finalizar, o Viveiros estava sozinho aqui novamente. E o Viveiros vai lá e faz uma bela finalização. Mais um gol que a gente fala de um Viveiros consegue finalizar não só em condição de transição. E aqui o Atlético empurrando São Paulo para trás. Aqui o Atlético empurrando São Paulo para trás. Olha a caminhadinha do Viveiros para ficar mais longe do Arboleda possível. E aqui o Viveiros ele já se posiciona para estar numa condição de finalizar. Ele sabe que o Arboleda foi no Benavides, o Viveiros já vem aqui para uma zona onde ele vai conseguir chutar gol. E o Viveiros vai lá e chuta gol. Então, assim, aquele Viveiros que era um cara muito forte em transição, ele não deixou de existir. Se você pegar o recorte da maioria dos jogos do Viveiros com a camisa do Atlético, você vai encontrar momentos que o Zapelli lança, que o João lança, enfim, e ele entra na área, correndo, finaliza. Entra na área, correndo, finaliza. Que é o resumo do Viveiros. É a principal característica dele. Mas o Atlético, ele botou um desafio na condição do Viveiros que você não pode sobreviver só disso. Senão você vai ser um jogador menos útil. O Viveiros, ele chega no Atlético precisando se adaptar aos desafios que o Atlético tem, sendo esse protagonista jogando contra times
de um nível inferior e o Atlético precisando propor jogo. E o Viveiros, ele sabe. As chances elas vão aparecer e nem sempre vão ser em transição. Então preciso fazer o gol quando as chances acontecerem. Aí ele tem algo que favorece muito o jogo dele. A gente tá falando de um Viveiros que, de certa forma, tem um time que cria muitas e muitas e muitas situações. Então, naturalmente, essa bola vai chegar. E quando a bola chegar, o Viveiros ele precisa fazer duas coisas. Primeiro, se posicionar bem para estar em condição de finalizar. Acho que o Viveiros ele tem um detalhe diferente, por exemplo, do Kardec que vinha jogando, que o Viveiros ele sempre se posiciona como uma folga, ou seja, ele nem sempre tá tão apertado para chutar gol, ele nem sempre tá tão pressionado para chutar gol. A gente viu que o posicionamento do Viveiros bota ele em condição de finalizar um pouco mais livre, o que é fundamental. O Atlético ele vinha tendo um grande fluxo de finalizações, um grande fluxo de chutes a gol, mas todos ali muito pressionados. Todos ali de um contexto de muita disputa. E aí você tem outro detalhe que eu acho muito interessante em relação ao Viveiros, muito interessante mesmo, é assim, é a força física para dominar a área, né? É um atacante chato pra caramba. Ontem o Arboleda sofreu horrores na mão do Viveiros. A disputa física que existe sempre e entre atacante e zagueiro, o Viveiros está conseguindo se sobressair. E eu vou te falar, vai se sobressair contra a maioria. Vai se sobressair contra a maioria dos zagueiros. Agora é o Viveiros ter a inteligência, agora é o Viveiros ter a capacidade de continuar finalizando bem. Sempre foi um calcanhar aqui de Aquiles das características do Viveiros. Um jogador que até produz suas chances, um jogador que se movimenta, abre espaço, enfim, tem muitas possibilidades. Mas um jogador que em muitos momentos esbarrava na questão da finalização. Por enquanto, as coisas estão indo muito bem nesse sentido de ser um bom finalizador, nesse sentido de conseguir chutar gol, nesse sentido de conseguir ter uma boa mira. Mas ele precisa continuar mantendo esse nível. Mas assim, o Atlético ele tem uma boa notícia, cara. Acho que todos os reforços que jogaram até agora são reforços, não são contratações. São jogadores que vêm agregando, são jogadores que vêm somando, são jogadores que transformam o Atlético num time mais forte. E o Viveiros, depois de um começo difícil, talvez seja o principal destaque nesse momento, principalmente pelos gols, né? O gol é um negócio que tem muito peso. E assim, a gente esperava que os 27 milhões, de alguma forma, fossem convertidos em gols. E aparentemente estão sendo. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.